Meu nome é Juliette Carter. Sou diretora de estratégia de clientes na Hale & Mercer há 15 anos. Desenvolvi o sistema de retenção de clientes que hoje responde por quase 60% da nossa receita anual. Criei a estrutura de renovação, negociei contratos de longo prazo e mentorei pessoalmente 3 gerações de gerentes de contas, todos que hoje ocupam cargos acima do meu. E eu sabia que merecia um bônus e um aumento. Mas o aumento nunca veio. E, ano após ano, Richard se senta diante de mim naquele escritório envidraçado com vista para o horizonte e repete a mesma frase. Vamos revisar a remuneração no próximo trimestre. Próximo trimestre. 15 anos de próximo trimestre. Nunca imaginei que aceitaria isso por tanto tempo, porque sempre acreditei nesta empresa. Deixe-me continuar contando o que fiz. Não aumento a voz. Não bato na mesa. Aprendi que a serenidade desestabiliza homens como Richard muito mais do que a raiva jamais conseguiria. Só quero clareza, digo com tranquilidade. Existe um prazo definido? Ele une as mãos como um pastor conduzindo um sermão. Juliette, lealdade constrói legado. Quase sorriu. Assim como a ilusão. Ele fala sobre cultura organizacional, sobre sacrifício, sobre como todos estamos apertando os cintos. Enquanto isso, o conselho acabara de aprovar bônus executivos diretamente ligados ao crescimento, graças à estrutura de retenção que eu desenvolvi. Minha estrutura, meus contratos, meus relacionamentos. Mas aparentemente, meu salário permanece congelado no tempo, como uma peça de museu. Saio do escritório dele com a postura ereta e o maxilar travado. Sem lágrimas, sem cena, apenas uma constatação silenciosa e constante. Naquela noite, abro meu laptop, não para atualizar meu currículo. Ele já está impecável. Envio minha candidatura para a maior concorrente do nosso setor. Um único envio, sem hesitação, sem trilha dramática ao fundo. Apenas um clique. Não estou mais pedindo aumento. Estou entregando minha saída. 3 dias depois, Richard me chama novamente ao seu escritório. Desta vez, ele não sorri. A partir daquele momento, a verdadeira história começa. Ele não perdeu tempo. Deslizou uma captura de tela impressa pela mesa. Meu perfil no LinkedIn. Um comentário inofensivo de um recrutador, destacado como se fosse prova em um tribunal. Então é verdade, ele disse. Você esteve em um processo seletivo. Eu não pisquei. No meu tempo livre, no meu próprio laptop. O maxilar dele se contraiu. Você escolheu a deslealdade. Juliette. Essa palavra outra vez. Lealdade. Como se emprego fosse casamento e ele tivesse acabado de me flagrar traindo. Eu escolhi alternativas, respondi com calma. Ele se recostou na cadeira, entrelaçando as mãos. Não mantenho por perto pessoas que ficam em cima do muro. Ali estava a versão executiva da indignação calculada. 15 anos construindo fluxos de receita, desenhando estratégias de retenção e protegendo seus bônus trimestrais reduzidos a uma lição moral. Então, o que exatamente você está dizendo? Perguntei, embora já soubesse. Estou encerrando seu contrato de trabalho com efeito imediato, sem aviso prévio, sem conversa sobre indenização, apenas a notificação de desativação do crachá e uma ligação para a segurança. Peguei meu casaco sem alarde. 2 seguranças me acompanharam pela área que eu ajudara a estruturar, passando pelos gerentes que eu mesma havia treinado. Richard observava de seu escritório envidraçado como alguém convencido de que havia restaurado a ordem. Ele acreditava ter me dado uma lição sobre lealdade. Naquela noite, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Mark Reynolds, nosso diretor financeiro, o único executivo que já havia defendido meu aumento. Richard realmente te demitiu logo cedo? O choque rapidamente deu lugar a algo mais útil. Clareza. Richard achava que tinha eliminado um problema. O que ele não compreendia era que eu havia construído a base que sustentava seu império. 8 anos antes, quando a Hale & Mercer passou a buscar contratos corporativos plurianuais, fui eu quem estruturou a estratégia de retenção. Defini os prazos de renovação,
os indicadores de desempenho e, principalmente, a cláusula de proteção incluída na seção 12 de todos os contratos relevantes. A cláusula de continuidade de pessoa-chave. Na época, ela era apresentada como uma salvaguarda para o cliente. Caso o responsável estratégico pela conta deixasse a empresa, o cliente teria o direito de revisar, renegociar ou rescindir o contrato em até 30 dias. Eu nunca imaginei que seria considerada a pessoa-chave. Naquela manhã, 3 dos nossos maiores clientes solicitaram reuniões urgentes, não com Richard, mas com o conselho. Eu já não estava mais no prédio, mas sabia exatamente como aquilo se desenvolveria. Não eram decisões emocionais. Eram direitos contratuais. Clientes não entram em pânico. Eles analisam riscos. Segundo relatos, Richard se dirigiu ao conselho com sua habitual calma executiva. É apenas ruído. Ele disse, transições acontecem. Sim, mas não quando 60% da sua receita estava vinculada a um único nome na supervisão estratégica. Ao meio-dia, recebi uma ligação de um contato do setor que integrava um desses comitês de clientes. O tom dele era ponderado. Juliette, ficamos surpresos ao saber que você não está mais lá. Estamos revisando a cláusula de continuidade. Revisando, não reagindo, revisando. A cláusula não era vingativa. Era lógica. Os clientes assinaram aqueles contratos porque confiavam na minha supervisão e no meu método. Minha saída acionou automaticamente a salvaguarda. No fim da tarde, a primeira notificação formal foi enviada a Hale e Mercer, comunicando a intenção de iniciar uma reavaliação contratual. Richard pode até ter tratado aquilo como ruído, mas desta vez, o sistema não estava reagindo à emoção. Estava respondendo à estrutura, e estrutura não negocia. Minha primeira semana na Allison Grant foi quase estranhamente tranquila. Sem intrigas políticas, sem discursos sobre lealdade em salas de vidro, apenas trabalho organizado, intencional e valorizado. Não mencionei Hale e Mercer. Não critiquei Richard. Não telefonei para nenhum ex-cliente. Nem precisei. No meu segundo dia, Daniel Ellison, o CEO, passou pela minha sala. Encostou-se casualmente no batente da porta e disse: "Nós não perseguimos talentos. Os talentos simplesmente surgem." Não era elogio vazio, era cultura empresarial. No meio da semana, meu telefone começou a tocar sem parar. Antigos clientes, velhos contatos, um por um, faziam a mesma pergunta: "Você está disponível para me orientar?" Eu respondia com cautela: "Terei prazer em conversar sobre oportunidades por meio da Allison Grant." Nada além disso. Sem insistência, sem pressão. Enquanto isso, Richard começou a agir como executivos inseguros costumam agir, reescrevendo a narrativa. Ouvi nos bastidores do setor que ele insinuava que eu havia quebrado acordos de confidencialidade, que estava desviando clientes. Ele esqueceu um detalhe inconveniente. Contratos têm prazos e e-mails deixam rastros. Na tarde de quinta-feira, uma das maiores clientes enviou um esclarecimento formal às 2 empresas. Ela não nos procurou. Fomos nós que iniciamos o contato. 16 palavras. Foi o suficiente. O jurídico da Allison Grant arquivou o e-mail sem dificuldade. Daniel apenas assentiu e comentou: "Ótimo, fatos são eficientes." Eu não sorri, não comemorei. Apenas continuei integrando 2 novas contas que surgiram naturalmente. Na sexta-feira, o primeiro aviso oficial de rescisão da Hale e Mercer chegou ao conselho. Um contrato de 12 milhões havia ativado o período de reavaliação, previsto na cláusula de continuidade. Reavaliações raramente terminam em renovação. Naquela noite, um ex-colega me enviou uma mensagem. O conselho acabou de exigir que Richard explique a queda na receita. A situação está complicada. Pela primeira vez em 15 anos, eu não defendia o sistema. Eu observava sua reação, e a fissura finalmente começava a aparecer. Na semana seguinte, a narrativa dentro da Hale e Mercer passou da negação para o controle de crise. Eu não estava lá, mas não precisava estar. Ex-colegas me mantinham informada, e rumores se espalham rápido quando a receita começa a despencar.
Richard foi o primeiro a falar ao conselho. Segundo Mark Reynolds, nosso diretor financeiro, ele iniciou dizendo: "Estamos enfrentando dificuldades econômicas temporárias e um pequeno desalinhamento na equipe." "Pequeno?" Mark interrompeu. "A receita caiu 18% em 72 horas. 18%. Não foram ventos externos. Foi uma falha estrutural." Richard, de acordo com relatos, manteve-se inflexível. Transições geram volatilidade. Estávamos reequilibrando a equipe. O tal reequilíbrio significou a demissão de 2 gerentes de nível médio que não tinham relação alguma com a estrutura contratual ou com a estratégia executiva. Sacrifício público travestido de liderança. Ele precisava demonstrar controle. Um diretor sênior me escreveu: "Controle sai caro quando é só aparência." Em poucos dias, os canais internos do Slack ficaram silenciosos. Reuniões foram canceladas. Recrutadores passaram a circular como tubarões sentindo o cheiro de instabilidade na diretoria. O próximo movimento de Richard era previsível. Ele dobrou a aposta. Acusou ex-funcionários de prejudicar o moral da equipe. Insistiu que as saídas de clientes haviam sido coordenadas. Coordenadas? Como se uma dúzia de departamentos jurídicos independentes tivesse conspirado secretamente durante o almoço. Enquanto isso, eu focava na minha integração a Ellison Grant. Assumi 2 novas contas corporativas e concluí planos de transição com precisão cirúrgica. A calma contagia, o pânico também. Na tarde de quinta-feira, Mark me ligou em particular. "Está piorando", disse ele. "O conselho quer projeções de impacto caso mais 2 contas sejam canceladas." "Quantas estão sob análise?" perguntei. 4. Naquela noite, chegou outra mensagem, mais reveladora. 2 diretores seniores haviam pedido demissão no mesmo dia. As cartas citavam instabilidade na liderança e perda de confiança estratégica. Não eram dramáticas, eram objetivas. Executivos não abandonam o navio por causa de ruídos. Abandonam quando enxergam rachaduras no casco. E agora essas rachaduras se ampliavam mais rápido do que Richard conseguia culpar as circunstâncias. No fim daquela semana, as fissuras na Hale e Mercer deixaram de ser boatos. Eram números. Eu revisava os cronogramas de integração de um novo cliente quando meu telefone vibrou. O nome de Richard Hale apareceu na tela. Deixei tocar, não por rancor, mas por escolha. Ele ligou novamente. E de novo. Atendi na 4ª tentativa. Saí para o corredor antes de responder. A voz dele soava diferente. Menos discurso, mais tensão. "Juliet, esperei. Precisamos resolver isso", disse ele apressado. "Volte. Vamos conversar sobre a indenização." Conversar. Encostei-me na parede e permiti um leve sorriso. "Você teve 15 anos. Silêncio." "Não é sobre o passado", insistiu ele. "O conselho está exagerando. Podemos estabilizar a situação. Posso oferecer um pacote revisado. Ajuste significativo. Ajuste." Não era desculpa. Não era responsabilidade assumida. "Não estou disponível", respondi com tranquilidade. "E não tenho interesse." "Você está cometendo um erro", retrucou, voltando ao tom que eu conhecia bem. "Você construiu isso aqui?" "Não", corrigi com calma. "Eu construí. Ponto final." Ele soltou um suspiro pesado. "Você vai deixar a empresa afundar." A ironia quase me fez rir. "Você me demitiu", eu disse, com efeito imediato. Não houve gritos nem cena, apenas o clique silencioso da mudança de poder. "Eu não negocio sob pressão", acrescentei. "Foi você quem me ensinou isso." Encerrei a chamada antes que ele pudesse transformar a situação em mais uma estratégia. Quando voltei à sala de conferências, Daniel me olhou, mas não fez nenhuma pergunta. Líderes que confiam em você não exigem explicações. Na manhã seguinte, o mercado respondeu por mim. Um fundo de investimento que estava em estágio avançado de negociação com Hale e Mercer divulgou um comunicado breve aos acionistas informando que as tratativas estavam suspensas devido a preocupações com riscos executivos. Risco executivo. Não volatilidade de mercado,
não rotatividade de clientes, risco de liderança. Ao meio-dia, a notícia já circulava pelos boletins especializados do setor. Investidores não hesitam quando percebem instabilidade. Eles recuam. Mark me enviou uma mensagem no meio da tarde. O fundo havia congelado as negociações de capital. Reuniões emergenciais do conselho foram convocadas. Eu não comemorei. Não me exaltei. Encaminhei 3 propostas concluídas para o escritório de Daniel e marquei uma reunião estratégica para a semana seguinte. Crescimento exige concentração. Richard queria conter a situação, mas soluções precisam de base sólida. E bases não desabam porque alguém sai. Elas ruem quando são construídas sobre controle, e não competência. Eu escolhi sair. O mercado percebeu. E desta vez, o telefone que tocava não era o meu. Era o alarme soando na sala de reuniões dele. Se você acredita que fiz certo ao recusar a oferta e me retirar em vez de negociar sob pressão, deixe um comentário. Quando você se posiciona, não está apenas reagindo a uma história. Está reforçando um padrão de respeito próprio que ambientes corporativos jamais deveriam ignorar. O conselho não entrou em desespero. Eles apuraram os fatos. Essa diferença era essencial. Na manhã de segunda-feira, Hale e Mercer contrataram uma consultoria externa para conduzir o que chamaram de revisão interna da liderança. Mark me manteve informada com palavras cuidadosas e neutras. Eles estão revisando os e-mails. Ele disse. Tudo. E tudo é uma palavra perigosa quando houve descuido. 2 dias depois, um ex-colega me encaminhou uma captura de tela que já circulava discretamente entre os executivos. Um e-mail interno de Richard para a equipe de liderança, datado do dia seguinte à minha demissão. Juliette era substituível. Substituível. Li 2 vezes. Não porque doeu, mas porque esclarecia tudo. Aquela única frase revelava a estratégia. Minimizar, descartar, conter. O problema era mensurável. A perda de clientes havia se intensificado. Mais 2 contratos entraram em fase de reavaliação. As projeções de receita estavam sendo revisadas para baixo pelo 2º trimestre seguido. Coisas substituíveis não provocam investigações do conselho. Não respondi publicamente. Não divulguei nota. Não me defendi. Assinei 3 novos contratos corporativos naquela semana. A Ellison Grant anunciou 2 expansões estratégicas diretamente vinculadas à transição de clientes. Meu nome apareceu no comunicado interno, não como símbolo, mas como a arquiteta das novas contas. Daniel resumiu tudo com simplicidade durante uma reunião de liderança. Estabilidade atrai estabilidade. Enquanto isso, na Hale e Mercer, a instabilidade deixava de ser teórica. O conselho exigiu explicações formais pelas perdas contratuais. Questionou o julgamento da diretoria. Solicitou documentação de desempenho que comprovasse que eu era de fato substituível. Documentos não se dobram ao ego. No fim da noite de quinta-feira, Mark ligou novamente. Richard seria solicitado a justificar a decisão de demitir a líder estratégica em pleno ciclo ativo de renovações. Quase pude sentir a tensão por trás da formalidade. Então veio a revelação que mudou completamente o cenário. Robert Hale, fundador da empresa, aposentado há anos e geralmente discreto, divulgou uma breve declaração pública por meio de uma publicação especializada do setor. Estou profundamente preocupado com as decisões recentes da liderança e com o impacto delas no legado da empresa. Legado, a mesma palavra que Richard costumava usar nas reuniões sobre remuneração. Fundadores raramente criticam seus sucessores em público. Quando fazem isso, não é simbólico, é estratégico. A investigação já não era mais sobre mim, era sobre se Richard Hale era substituível. E dessa vez o conselho não especulava, calculava. Na semana seguinte, a história ultrapassou as salas de reunião e ganhou as manchetes. Uma publicação do setor divulgou uma reportagem detalhada sobre a Hale e Mercer e sua repentina perda de clientes. Não havia sensacionalismo. Eram dados objetivos, números de receita, revisões contratuais, hesitação dos investidores. O nome de Richard aparecia em todos os parágrafos ligados à supervisão executiva e às decisões recentes.
O meu apareceu apenas uma vez. Juliet Carter, amplamente reconhecida como a arquiteta estratégica por trás do sucesso anterior da empresa na retenção de clientes. Li aquela frase 2 vezes. Não por precisar de validação, mas porque o mercado finalmente havia declarado isso em voz alta. Arquiteta estratégica por anos dentro daquele escritório de vidro. Eu sustentava a liderança. Agora, a narrativa se ajustava. Richard reagiu da única forma que sabia para preservar a imagem. Em 48 horas, Hale e Mercer contrataram uma agência nacional de relações públicas. Comunicados foram divulgados, revisados, polidos, ensaiados. A transição de clientes faz parte da evolução natural dos negócios. Nossa liderança permanece confiante na estratégia de longo prazo. Confiante. Confiança convence quando os números acompanham. Mas não acompanharam. Analistas começaram a questionar as projeções de lucro. Painéis do setor passaram a discutir a vulnerabilidade operacional decorrente da perda de profissionais-chave. Investidores detestam vulnerabilidade mais do que escândalos. Enquanto isso, permaneci em silêncio. Não concedi entrevistas. Não fiz comentários públicos. Assinei mais 2 contratos e aprovei orçamentos de expansão na Allison Grant. Reputação não exige defesa quando o desempenho fala por si. No meio da semana, um veículo de imprensa financeira publicou um resumo da reação do mercado. As ações da Hale e Mercer recuaram 12% em 3 dias. Richard realizou uma teleconferência reservada com investidores, tentando acalmá-los. Na sexta-feira, a queda chegou a 27%. 27%. Isso não era oscilação. Era um sinal. Um ex-colega me enviou a captura de tela de um memorando interno. Um plano emergencial de liquidez estava sendo implementado. Os mercados são imparciais. Eles não reagem a discursos sobre lealdade. Reagem à exposição ao risco e à credibilidade de quem lidera. Richard tentou me rotular como substituível. O mercado o redefiniu pela primeira vez desde que deixei aquele prédio. Senti algo próximo de equilíbrio. Não vingança, não euforia. Ajuste. A justiça não chega de forma barulhenta. Ela se estabelece gradualmente, por meio de dados, confiança e reputação, alinhando-se aos fatos. E os fatos finalmente o alcançaram. A reunião emergencial do conselho não foi discreta. A essa altura, as ações da Hale e da Mercer já estavam em queda havia uma semana inteira. Investidores demonstravam inquietação, e 3 contratos relevantes foram suspensos ou renegociados para baixo. Segundo Mark, o clima na sala havia evoluído de preocupação para contenção. Richard iniciou a reunião na defensiva. Isso é sabotagem, afirmou, referindo-se à saída de clientes, à cobertura da imprensa e à retirada de investidores. Houve interferência coordenada. Interferência. Como se a gravidade pudesse ser ignorada. A presidente do conselho, Ella Porter, não elevou o tom. Ela raramente precisava. Não, Richard, respondeu. Isso é consequência. A palavra soava diferente de sabotagem. Pressupunha causa. Pressupunha responsabilidade. Relatórios financeiros foram apresentados. Projeções de risco. Análises jurídicas sobre decisões executivas tomadas durante ciclos contratuais ainda ativos. A demissão da principal líder estratégica da empresa passou a ser discutida não como traição, mas como erro de avaliação. Richard ensaiou uma última defesa. Liderança exige decisões firmes. Ella Porter respondeu com calma. Liderança exige discernimento. Houve votação, sem drama, sem elevação de voz, apenas mãos erguidas e registro em ata. Com efeito imediato, Richard Hale foi destituído do cargo de diretor executivo da Hale e Mercer. Não houve comunicado entusiasmado, nenhuma celebração pública. A nota divulgada ao final daquela tarde foi objetiva e breve, centrada na transição de liderança. Supervisão interina. Compromisso com estabilidade. Em linguagem corporativa, isso significa saída sob pressão. Eu estava no meu escritório na Allison Grant, quando o alerta apareceu na tela. Li uma vez e fechei a aba. Não havia reação necessária.
O processo seguiu exatamente como sistemas seguem quando a responsabilidade é aplicada. Mark enviou uma mensagem pouco depois. Respondi apenas: entendido. Naquela noite, um e-mail surgiu na minha caixa de entrada, vindo de um endereço que eu não via desde o dia em que ele me demitiu. Assunto: nenhum. Corpo da mensagem: 2 palavras. Você me arruinou. Observei a tela por alguns segundos. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma reflexão, apenas ressentimento. Não respondi. Não era preciso. Eu não o arruinei. Ele apenas enfrentou as consequências das próprias escolhas. 1 ano depois, o silêncio tinha outra natureza. Não era tenso, nem carregado de expectativa. Era simplesmente justo. Nunca revidei. Nunca iniciei um contra-ataque. Não houve necessidade. Apenas segui em frente, consolidei minha trajetória e permiti que a estrutura funcionasse como funciona quando há respeito. 12 meses após minha saída, a Allison Grant anunciou minha promoção a sócia, com participação societária, supervisão estratégica, autonomia decisória e nenhuma promessa vazia mascarada de discurso sobre lealdade. Um dos executivos mais jovens perguntou, quase casualmente: qual é a sua visão sobre lealdade corporativa? A sala silenciou. Respondi sem hesitar: lealdade não é dívida, é conquista. Ninguém riu. Ninguém contestou. Apenas concordaram, porque ali, lealdade não era instrumento de troca, era reciprocidade. Richard perdeu o cargo. Sua reputação ficou fragilizada sob análise constante. Seu nome já não carregava a mesma força entre investidores. Não comemorei. Não mencionei. A trajetória dele terminou nos próprios termos. A minha se expandiu. Liberdade tem custo. Custa conforto. Custa familiaridade. Às vezes, custa 15 anos de espera. Mas o que devolve é clareza, influência e respeito que não se mede. Essa história não termina com explosões. Termina com serenidade. Eu não o destruí. Ele se desestruturou no momento em que acreditou que lealdade poderia ser exigida em vez de conquistada. E eu compreendi algo simples. Ir embora não é fraqueza. É responsabilidade. Eu costumava confundir resistência com força. 15 anos de disciplina, paciência e lealdade pareciam virtudes até eu perceber que era a única sustentando aquele compromisso. O que aprendi é simples, embora desconfortável. Quando o respeito não é mútuo, lealdade vira negligência consigo mesma. Minha saída não foi dramática, foi consciente. E às vezes, o ato mais poderoso é recusar negociar o próprio valor sob pressão. Existe também uma lição prática. Registre seu valor. Entenda seus contratos. Construa sistemas, não apenas vínculos. Quando a hora chegar, clareza será mais forte do que indignação. Emoções passam. Influência permanece. E a lição emocional é direta. Você não é desleal por buscar crescimento. Não é egoísta por proteger seu futuro. É responsável por ele. Quero te perguntar com sinceridade. No meu lugar, você teria permanecido ou ido embora? E de onde você está ouvindo isso agora? Histórias como essa conectam pessoas em cidades diferentes, carreiras distintas, enfrentando batalhas silenciosas que ninguém mais percebe. Se essa narrativa significou algo para você, um gesto simples pode mantê-la viva. Uma inscrição ajuda essa mensagem a alcançar alguém que ainda acredita que precisa suportar tudo calado. Uma curtida ou compartilhamento pode transformar a maneira como alguém enxerga o próprio valor profissional. Ao comentar, você não está apenas interagindo. Está defendendo padrões que importam, e isso faz de você parte da mudança.